Olá pessoal, tudo bem? Hoje eu estou passando aqui para trazer para vocês um vídeo que vai edificar, que vai contribuir para o nosso amadurecimento espiritual. Hoje o vídeo é sobre o poder de Deus, sobre a nossa fé que se fundamenta não em sabedoria humana, mas uma fé que se fundamenta no poder de Deus, no poder do Espírito de Deus trabalhando na nossa vida. E hoje eu vou trazer para vocês o testemunho desse poder de Deus se manifestando na minha vida, né? Na minha vida, a partir do momento que eu proclamo a minha fé. A palavra de Deus fala que a nossa fé, ela é uma fé o quê? Ela é uma fé que vai, a nossa fé em Jesus Cristo, é uma fé que ela vai salvar, ela vai nos salvar. Nos salvar de quê? Ele vai nos salvar do pecado, né? Vai salvar nós da condenação eterna. Vai salvar nós do poder que o pecado tem sobre a nossa natureza. E essa fé, ela precisa ser uma fé que ela vai nos levar pro secreto com Deus, vai nos levar a ter uma intimidade com Deus. Se a nossa fé ela não está gerando intimidade com Deus, como é intimidade? É oração, busca por Ele, é obediência. Se ela não está levando para esse secreto, se ela não está levando para essa intimidade, então essa fé nossa é uma fé morta, é uma fé que ela não gera obras, ela não está gerando obras, e nós precisamos de uma fé viva, uma fé que realmente é fundamentada no poder de Deus na nossa vida. Não apenas na vida, porque a gente muitas vezes ouvimos testemunho na vida de uma pessoa, na vida de outra pessoa, e isso nos edifica muito a nossa fé, edifica a nossa fé, contribui para a nossa edificação, mas nós precisamos experimentar a fé fundamentada no poder de Deus na nossa vida, né? Nós precisamos ter nossa própria intimidade com Deus, a nossa própria intimidade com Deus. E como nós fazemos para nós termos essa própria intimidade com Deus? A nossa própria intimidade com Deus é lá no secreto. É no secreto com Deus que nós vamos desenvolver uma intimidade com Ele. É no secreto com Deus que Ele vai revelar coisas grandiosas para você, para nós, para todos quanto querem Ele, todos quantos desejam Ele. Ele vai revelar coisas grandiosas, Ele vai revelar as verdades. Tudo isso é quando nós nos voltamos os nossos olhos para Jesus Cristo, o nosso coração para Ele, nos rendemos. Então Ele vai nos ensinar. Então hoje eu quero trazer para vocês o poder de Deus na minha vida. Como eu vi o poder de Deus na minha vida, como esse poder tem me transformado, como esse poder tem feito a minha vida ser uma vida restaurada. A minha natureza está sendo restaurada. Por quem? Por Jesus Cristo. Pela minha fé nele. Quando eu depositei a minha fé em Jesus Cristo, ele começou um processo de santificação na minha vida. E nesse processo de santificação, eu tenho visto o poder de Deus. Eu tenho visto o poder de Deus a partir do momento que ele me deu a fé suficiente para me crer em Jesus Cristo. E a fé suficiente que ele me deu para me crer em Jesus Cristo me fez render o meu coração, a minha vida completamente a Jesus Cristo. Nessa rendição a Jesus Cristo, o que ele tem feito? Eu tenho visto o poder transformador de Deus na minha vida. Eu tenho visto o poder transformador de Deus no meu caráter, no meu coração, nos meus olhos, nos meus desejos, nas minhas vontades. Eu tenho visto o poder de Deus agindo em mim e através de mim. Primeiro eu vou começar falando com vocês o poder de Deus agindo em mim. O poder de Deus, quando eu percebo, né? Eu tenho a consciência dele agindo em mim, foi quando o Senhor ele começou a trabalhar as minhas vontades. O primeiro poder visível que eu vejo o poder de Deus é que ele, através do poder dele, ele fez o meu coração voltar para ele totalmente. Os meus olhos voltar para ele totalmente, para que eu pudesse fechar a porta do meu quarto e buscá-lo no secreto. Ele me colocou o desejo de falar com ele, ele colocou o desejo em mim para me escutar ele através do Espírito Santo de Deus, através da palavra dele, através de testemunho. Dentro de mim, eu vi
né, um poder de Deus agindo em mim, colocando fome e sede em mim pela presença de Deus. Então, esse poder de Deus me levou a ansiar por Deus, a desejar a presença de Deus, a desejar Deus, a desejar conhecer mais dele. Esse poder de Deus na minha vida me levou para as escrituras sagradas e me começou a me abrir os meus olhos, os meus ouvidos para me conseguir ler a palavra de Deus, meditar na palavra de Deus, estudar a palavra de Deus. Esse poder de Deus na minha vida me fez é, é, agir agora não mais buscando os interesses da terra, não mais buscando as coisas da terra, ansiando pelas coisas da terra, ansiando em ter coisas para me satisfazer, em ter coisas para me sentir plena, em ter coisas, não. Esse poder de Deus me levou a um lugar em que eu comecei a desejar Deus e eu comecei a me deleitar em Deus. Quando eu comecei a me deleitar em Deus, eu comecei a me satisfazer com aquilo que Ele colocou na minha mão. Eu comecei a me satisfazer com a palavra dEle, com a presença dEle, com aquilo que Ele me deu, que é a oração. Eu comecei a me satisfazer e o poder dEle também tem me ajudado até aqui a eu cumprir as minhas responsabilidades, que é uma coisa que o ser humano, ele, infelizmente, muitas vezes nós tentamos fugir, nós negligenciamos aquilo que mais importa na nossa vida. Então, o poder de Deus me fez priorizar aquilo que realmente importa. Ele me colocou que Deus é a minha prioridade. O poder de Deus me levou a um lugar onde eu comecei a buscar o reino de Deus e a justiça dele como prioridade da minha vida, não só de um dia, não só de um ano, mas de muito tempo, né? Comecei a priorizar, buscar o reino dele, a vontade dele para minha vida, né? Diariamente na palavra, na oração, no jejum. O poder de Deus, ele tem me levado a um lugar onde eu tenho cumprido as minhas responsabilidades muito, muito melhor do que eu cumpriria se não fosse o poder dele na minha vida. O meu caráter tem sido transformado. Aquilo quando ninguém está vendo, mas eu sei que Deus está vendo, eu sei que a presença dele, a consciência da presença dele comigo, me faz, né, me fez e me faz cada dia mais me policiar naquilo que eu penso, naquilo que eu falo, como eu reajo às minhas emoções, aos meus sentimentos. O poder de Deus na minha vida, ele tem me levado a cumprir as responsabilidades que, que eu acredito claramente, de uma forma muito clara, que sem esse poder dele, eu não teria sucesso. Eu não conseguiria, que é a maternidade. Sem o poder de Deus, eu não conseguiria ser a mãe que eu sou hoje. Eu não consigo sem o poder de Deus, porque eu não conseguiria. Não tem como a maternidade para mim, porque igual nos vídeos antigos eu disse que para cada pessoa, né, tem algo que vem, um obstáculo muito grande que a pessoa ela não consegue sozinha, ela precisa de um poder sobrenatural de Deus para ela conseguir, ela precisa de um poder de Deus agindo nela para ela conseguir fazer. Tem pessoas que é no casamento, né? Tem pessoas que é com os pais, tem pessoas que é independente qual tipo de relacionamento que nós precisamos ter, né? E qual tipo de responsabilidade nós precisamos ter. Tem coisas na nossa vida que está além da nossa força, que está além de nós. Nós precisamos de uma ajuda muito grande para nós conseguirmos fazer aquilo que nós precisamos, cumprir nossa responsabilidade sem viver negligenciando, sem viver fugindo dessa responsabilidade. Porque muitas pessoas falam, não, para mim é fácil ser mãe, para mim tá tudo tranquilo ser mãe, eu consigo, é uma coisa que eu consigo, eu não tenho problema com isso. Mas nós temos que entender uma coisa, tem pessoas que ela tira de letra ser mãe, mesmo sendo um desafio, mesmo tendo obstáculos, mas infelizmente tem pessoas que ela negligencia, né, esse papel de mãe, ou ela negligencia, ou ela foge de alguma forma, ela terceiriza de alguma forma, né? Então,
eu seria essa mãe, que ela fugiria, eu fugiria, porque por que eu falo que eu fugiria? Porque diante de todos os problemas, diante de todos os obstáculos na minha vida que eu tive, muito grande, né, que me desafiava muito, eu tentava fugir, né, eu tentava fugir de alguma forma. Não abandonei, eu acredito que eu não abandonaria minhas filhas, mas eu acredito que eu fugiria dessa responsabilidade, eu iria terceirizar e isso não ia trazer uma maturidade que eu estou tendo hoje. Então, o Deus ele tem feito comigo o quê? Ele tem me dado um poder mesmo para me conseguir viver dia após dia, cumprindo as minhas responsabilidades, sem fugir do processo, sem abandonar o processo, sem negligenciar, claro que não é perfeito, né? Mas sem negligenciar, sem fuga. Então, e nesses dias, né, que às vezes a pressão daquilo que nós lutamos, né, das nossas lutas diárias, Deus tem me trazido refrigério. Qual refrigério? Ele tem me trazido deleites. Qual deleite? A presença dele. Porque eu olho hoje, eu entendo que tudo aquilo que eu desejei na minha vida, tudo aquilo que toda pessoa às vezes pode querer ter, né, a família, filhos, a casa, tudo, mas nada aqui na terra, nada aqui na terra pode nos sustentar em uma posição que Deus quer que nós estejamos. Nada aqui na terra pode nos capacitar, pode nos ajudar a enfrentar aquele obstáculo, se não for o próprio Deus nos ajudando. Aqui na terra nós podemos tentar nos saciar com algumas coisas, né, para conseguirmos fazer outras coisas. Tentamos saciar com muitas coisas terrenas, mas nada é suficiente. Nada é suficiente. Então, o Senhor ele tem me dado poder, né, eu tenho visto o poder transformador nele, me capacitando dia após dia a ser o que eu preciso ser para as minhas filhas, para o meu esposo, para ele. E ele vai o que fazendo comigo? Ele vai me mostrando a minha verdadeira identidade, ele vai restaurando a minha verdadeira identidade nele, aquilo que eu fui criada para ser e aquilo que eu fui criada para viver, ou seja, no centro da vontade dele. Ou seja, eu tenho visto o poder de Deus na minha vida agindo em mim, e através de mim outras pessoas têm colhido esse fruto. Porque da mesma forma, quando nós tomamos decisões pelo caminho da desobediência, pelo caminho da independência de Deus, pelo caminho que é um caminho que nós não estamos buscando a vontade de Deus, que nós não estamos buscando a capacitação em Deus, que nós não estamos buscando algo em Deus, as pessoas à nossa volta sofrem. Elas pegam os frutos da nossa amargura, o fruto do nosso pecado, né? E elas são prejudicadas. Então, da mesma forma, quando nós estamos na dependência de Deus, estamos buscando a Deus acima de tudo, estamos buscando a vontade de Deus, as pessoas à nossa volta são beneficiadas. Elas comem o fruto. Frutos de quê? Frutos de bondade, frutos de amor, frutos de dedicação, frutos, né, que contribuem para o crescimento, para a evolução delas para melhor. Então, isso que eu tenho visto Deus fazer na minha vida. O poder dele agindo em mim e através de mim. E claro, não só na minha vida pessoal com as minhas filhas, com meu esposo. Tenho visto o poder dele agindo em mim para ajudar outras pessoas, para abençoar outras pessoas, para não ficar presa no meu mundo egoísta e pensar só na minha bênção, né? E pensar só na minha família. Não. Ele tem me feito olhar além da minha casa, olhar para as necessidades de outras pessoas, aquelas pessoas específicas que ele coloca no momento específico, para me contribuir de alguma forma com elas. De alguma forma, seja orando por elas no secreto, intercedendo por elas no secreto, seja fazendo uma visita, seja orando com elas, seja contribuindo de alguma forma materialmente, independente da forma que Deus ele usa através de mim o poder dele, mas de todo o poder que ele usa através de mim, todo o poder transforma tanto eu, muda tanto eu, quanto beneficia outras pessoas e aponta Jesus Cristo para outras pessoas, para que elas possam ir até Jesus também e serem transformadas, e serem, né, transformadas, serem curadas de suas amarguras,
serem curadas de tudo aquilo que impede elas de produzir frutos, né? Frutos de amor, frutos de bondade. E assim, por quê? Porque a fonte nossa é quem? É Jesus Cristo. Então, quando nós estamos bebendo da fonte de Jesus Cristo, a palavra de Deus fala que nós vamos fluir como um rio de água viva, a nossa boca vai jorrar água viva, ou seja, onde nós vamos, nós levamos vida, nós levamos a palavra de Deus, que é vida, que traz vida para o ambiente, que traz vida para as pessoas, aquelas que querem beber. E a luz, né? Deus é luz, é nossa, quando nós estamos nele, a luz dele resplandece em nós, e onde nós vamos, nós iluminamos o espaço onde nós estamos, para assim a luz de Cristo iluminar aquele espaço, e assim as pessoas serem transformadas, as pessoas terem consciência do seu pecado e se arrepender. Ou seja, o poder de Deus, ele precisa agir tanto em nós, como através de nós. E isso nós vamos tendo consciência à medida que a nossa fé nos leva a nos render mais a Jesus Cristo. A nossa fé, ela precisa haver uma rendição. Eu preciso entender que eu preciso priorizar viver o reino de Deus aqui na terra. A palavra de Deus fala lá em João que a vida eterna é conhecer a Deus, né? Conhecer a Deus. A vida eterna do cristão, da pessoa que nasceu de novo, que está em Jesus Cristo, começa agora, começa aqui na terra. Como? Nós começamos a conhecer a Deus aqui na terra. Claro que nós vamos a conhecer Ele aqui na terra plenamente, nós não estamos, mas aqui na terra nós já começamos a conhecer Ele. Então nós vamos começando a conhecer o caráter de Deus, nós vamos começar a conhecer quem é Deus, e Ele vai se revelando a nós. À medida que nós estamos o quê? Nós estamos priorizando Ele, à medida que nós estamos nos rendendo a Ele. Então a pergunta para nós é: qual a sua fé? Ela está fundamentada em quê? Na sabedoria humana? Se a sua fé estiver fundamentada na sabedoria humana, vai gerar arrogância, orgulho, vai gerar julgamentos, vai gerar muitas confusões na sua mente, vai gerar apontamento de dedo, vai gerar críticas que não são construtivas para outras pessoas, vai gerar amargura, sim, porque quando a nossa fé está fundamentada na sabedoria humana, gera amargura, nós não conseguimos perdoar aquelas pessoas que foram injustas conosco ou com a nossa família, que nos feriram, seja dentro da igreja, seja uma comunidade cristã, seja fora da igreja. Infelizmente, nós vivemos hoje e muitas pessoas estão feridas, sim, feridas por instituições cristãs, feridas por pessoas que estavam dentro de igrejas, então foram feridas por elas, foram feridas por instituições, são pessoas que estão feridas, mas elas precisam ser curadas. E a palavra de Deus, quando nós estamos no secreto com Deus, buscando o reino dele, a justiça dele acima de tudo, ele vai nos curar. Ele vai nos curar de toda amargura, ele vai nos curar de tudo aquilo, quando nós decidimos, né, ir para o secreto com ele, essa cura vai vir e nós passamos a perdoar aqueles que nos feriram, nós passamos a enxergar aquilo que nós não enxergávamos antes. Então, o poder de Deus, ele vem na nossa vida para realmente virar a nossa vida ao contrário da posição que nós estávamos indo antes. Se a nossa vida estava indo, assim, tortuosa, se nós estávamos sem foco, não sabíamos onde nós estávamos indo, se nós estávamos indo dia após dia de acordo com os nossos sonhos do nosso coração, ou indo mesmo no automático, independente da forma que nós estávamos caminhando antes, quando nós estávamos na fé fundamentada na sabedoria humana, ou mesmo sem fé. Independente de qual caminho nós estávamos trilhando, quando nós estamos, a nossa fé está fundamentada no poder de Deus, nós sabemos onde nós estamos indo, nós temos um foco, nós temos um objetivo. E qual é o nosso foco? Nosso foco é Jesus Cristo, nosso objetivo é Jesus Cristo. Então, o nosso exemplo passa a ser Jesus Cristo. Então, nós passamos, o nosso parâmetro agora é Jesus Cristo. É obedecer as palavras dele, porque ele fala: aqueles que me amam obedecem as minhas palavras. Então não adianta nada eu falar que eu amo Jesus, que eu creio em Jesus, se eu não estou obedecendo as palavras dele, eu preciso obedecer as palavras dele. Então o poder de Deus é isso, eu preciso estar fundamentada no poder de Deus. E como eu vou estar fundamentada no poder de Deus?
O poder de Deus vai trazer para a sua vida transformação. O poder de Deus vai trazer para a sua vida restauração. O poder de Deus vai trazer para a sua vida intimidade com Deus. Intimidade com Deus, com a palavra dele, com a verdade dele, com o espírito dele, né? Intimidade com ele. Então nós passamos agora a ser guiados e movidos pelo Espírito Santo dele. O Espírito Santo dele vai te conduzir. Ele vai, o Senhor, como que o Espírito Santo dele fala comigo, né? O Espírito Santo dele, ele fala comigo através da palavra. Eu me prostro diante da palavra, eu começo a meditar, eu começo a buscar a Deus, e assim ele vai ministrando no meu coração. Ele fala comigo na palavra, ele fala comigo quando eu estou louvando a Deus, quando eu estou glorificando a Deus, quando eu estou em oração, ele fala comigo. Como que eu sei que é ele? Ele sempre me confirma, através de versículos da Bíblia. E ele fala tudo aquilo que já está na palavra, mas ele fala agora de uma forma, né, particular, de uma forma grandiosa, porque ele fala na minha linguagem, ele fala na forma que eu vou entender, aquilo que eu preciso entender naquele momento. Ele trata comigo aquilo que está no meu coração. Então, mas isso acontece o quê? Isso é o quê? Isso é o poder de Deus na nossa vida. Poder de Deus que transforma caráter. Poder de Deus que transforma a nossa mente, sim, a nossa mente, que nós passamos a pensar não os pensamentos mais que nós tínhamos antes, nós passamos a pensar os pensamentos da palavra de Deus. A nossa mente é renovada, ela precisa ser renovada com a palavra de Deus, com a verdade de Deus. As mentiras do diabo precisam ser esmagadas. Por quê? Se a nossa fé não nos levar para o secreto com Deus, para gerar uma intimidade com Ele, se não nos levar para isso, o inimigo vai nos esmagar. Sim, o inimigo vai nos esmagar. Porque a palavra de Deus fala que sem fé é impossível agradar a Deus. Então, se nós passarmos a viver a nossa vida sem fé ou duvidando, o inimigo vai nos esmagar. Ele vai nos pegar, ele vai nos destruir, a nós e a nossa vida e as pessoas à nossa volta. Porque nós estamos crendo, duvidando. Não é para isso que Deus nos chama. Deus nos chama para nós termos uma fé inabalável nele. E para nós termos uma fé inabalável nele, o poder dele precisa estar agindo em mim. E eu preciso estar consciente disso. Eu preciso estar consciente disso. Eu preciso estar em rendição. Eu preciso estar em rendição. E como? Oração, todos os dias. Não é oração de agradecimento. Eu oro ali, agradeço, peço e pronto. Não. É oração de relacionamento, é oração de conversa e escuta. É busca, é ouvir a palavra dele, é meditar na palavra dele, é buscar ele no segredo. Então, o poder de Deus, a sua fé precisa estar fundamentada nessa experiência viva com Deus. Essa experiência viva. Assim, quando a sua fé está nessa experiência viva com Deus, com o poder dele agindo em você e agindo através de você, você vai ter a revelação de Deus na sua vida. Vai ter a revelação de Deus na sua vida. E os sinais acompanharão aqueles que crerem. Os sinais acompanharão. Em meu nome expulsarão demônios. Em meu nome falarão novas línguas. Em meu nome pegarão em serpentes. Então, os sinais vão acompanhar você. Você vai expulsar demônios em nome de Jesus. Você vai expulsar tudo isso através do quê? Através do poder agindo em você e através de você, o poder de Deus. O poder de Deus, ele age em nós e ele age através de nós. O poder de Deus tem me levado a isso, ele tem me levado a proclamar o evangelho, porque eu entendi a verdade dele. E quando a gente tem convicção da verdade dele, a gente precisa passar a verdade para frente, para outras pessoas também crerem, para outras pessoas também se arrependerem. Então o poder dele tem me levado para esse lugar de proclamar o evangelho. O poder dele tem me levado também a expulsar demônios. O poder dele tem me levado a pregar. O poder dele tem me levado a ministrar cura, né? E o Senhor trazer a cura. O poder de Deus tem agido em mim e através de mim. Para quê? Porque o Senhor, o desejo de Deus é que todas as pessoas sejam salvas. O desejo de Deus é que as pessoas cheguem ao arrependimento, se arrependam dos seus pecados e voltem o coração para Ele. Tenham um coração quebrantado, um coração contrito, para que assim Ele possa nos curar, para que assim Ele possa nos restaurar. O poder de Deus tem me curado, o poder de Deus tem me curado da amargura, o poder de Deus tem me libertado
resultado da amargura. Sim, a amargura, e muito tempo eu fiquei presa na amargura, e o Senhor, ele veio e ele me... E a minha amargura que eu tinha do poder de Deus, que o poder de Deus veio me curar, é justamente uma amargura voltada para a instituição religiosa, para a instituição cristã. Meu coração, ele estava amargurado com a instituição cristã. Meu coração estava amargurado com a comunidade cristã onde eu estou inserida. Ele estava amargurado com isso. E essa amargura gerava angústias, gerava dores, né? Gerava desespero muitas vezes. Essa amargura me levava a querer tomar decisões onde não estava no centro da vontade de Deus. Essa amargura me fazia ter uma visão errada de Deus, né? Uma visão errada de Deus. Essa amargura me fazia ter uma visão, né, equivocada muitas vezes de Deus. Muitas vezes essa amargura me levava a ter uma visão equivocada sobre a criação de filhos, né? Essa amargura, muitas vezes, faz o quê? Ela faz, como nós estamos amargurados, nós ficamos amargurados e nós amarguramos outras pessoas também, né? E nós ofendemos outras pessoas, nós não conseguimos, né, amar as pessoas. Então, ele me libertou dessa amargura, ele me libertou e me fez, né? E como eu sei que ele me libertou? Porque ele me falou, eu te libertei da amargura. E como ele me libertou da amargura, eu consigo amar os meus irmãos que professam a mesma fé que eu consigo ter mais paciência, eu consigo ter mais, suportar em amor, né, as outras pessoas. Então, é o amor dele, né? É a libertação dele que vem nos libertar. O poder dele tem me feito ficar mais satisfeita com aquilo que tem nas minhas mãos, com aquilo que ele me deu. Tem me feito ficar satisfeita, primeiramente nele, e tem me feito ficar satisfeita naquilo que ele colocou na minha mão para mim administrar, para mim ter a responsabilidade de agir, né? Então, o poder de Deus na minha vida tem transformado meu coração, porque o meu coração, ele é um coração, ele era, né, completamente insatisfeito, mas eu não via isso. Deixando claro aqui que eu não via que meu coração era insatisfeito, eu não via isso, eu não via um coração cobiçoso, eu não via um coração insatisfeito, eu não via um coração murmurador, eu não via um coração impaciente. Tudo isso eu não via. Como eu fui vendo isso? Secreto. À medida que eu fui conhecendo a Deus, à medida que eu fui me enchendo com a palavra dele, à medida que eu fui me rendendo a ele, à medida que eu fui me achegando a Jesus Cristo, a Deus, a luz dele foi resplandecendo, tudo aquilo que era oculto aos meus olhos foi se tornando claro, foi se tornando muito claro, e Deus foi iluminando. E assim eu fui me arrependendo, ele foi me limpando, ele foi me curando, ele foi me purificando, e ele está fazendo isso. Então, o poder de Deus na nossa vida, ele é assim, ele é vivo, ele é uma experiência que você própria vai ter a sua própria experiência com ele. É uma experiência viva, é uma experiência que ninguém tira essa convicção de você, que ninguém pode tirar isso de você. Ninguém pode, a nossa fé, quando a nossa fé está fundamentada no poder de Deus, nessa ação dele, diariamente na nossa vida, ano após ano, ninguém pode tirar a nossa fé. Ninguém pode nos enganar. Ninguém pode tirar essa convicção. Por quê? Porque nós estamos nos rendendo ao processo. Nós estamos nos rendendo ao processo e o poder dele está agindo em nós. E o poder dele está agindo através de nós. Através de nós e em nós. Isso é lindo. Isso é o poder de Deus. Então, a nossa fé precisa estar fundamentada nesse poder. Você precisa ter sua própria experiência com Deus. Eu não estou falando de uma experiência específica. Ah, Deus me mostrou algo, tive uma revelação grande, porque eu fiz um jejum de tantos dias e Deus me mostrou algo. Ah, eu não estou falando uma experiência. Eu vou falar assim, não, eu vou ficar um ano buscando só a Deus. Não estou falando disso. Eu estou falando de nós entendermos que Deus é nossa prioridade. Nos relacionarmos com Ele é nossa prioridade. Conhecer Deus através de Jesus Cristo, por meio de Jesus Cristo, é nossa prioridade aqui na Terra.
Vai nos custar algo, vai nos custar algumas coisas, vai fazer com que nós renunciemos a algumas coisas, vai. Mas nós temos que entender que isso é a nossa prioridade. E através dessa prioridade que eu tenho, eu vou entender que eu preciso fazer de Deus, a minha fonte de vida. A minha fonte que vai me motivar todos os dias levantar da minha cama, trabalhar, estudar, cuidar de filho, cuidar de família, respirar. Vai fazer eu respirar. Sim, eu preciso entender que ele vai ser a minha fonte, onde eu vou beber essa água diariamente, eu vou comer esse pão diariamente. Ele precisa. Tem uma passagem que Jesus Cristo fala assim: vocês precisam comer da minha carne, beber do meu sangue, para ter parte comigo. Esse versículo resume o que eu estou falando. É nisso que nós precisamos. Nós precisamos comer diariamente de Jesus Cristo, beber diariamente de Jesus Cristo. Isso é o que? Comunhão com Deus e com aqueles que professam a fé nele. É comunhão, é intimidade com Deus, é comer. Ele precisa ser o nosso alimento diário para nos sustentar a fazer o que nós precisamos fazer. Se o nosso coração estiver idólatra, se nós estivermos idolatrando algo, o que vai acontecer? Se nós colocarmos um filho nosso, 1, 2, 3, independente, nós colocarmos nossos filhos no trono do nosso coração, eles passarão a ser nossa fonte diária de ânimo para viver. Eles passarão a ser nosso ídolo. Tudo que nós fazemos, se nós trabalhamos muito, é para dar o futuro melhor para eles. Se nós fazemos tudo que nós fazemos, que nós agimos, que nós pensamos, é motivado pelos nossos filhos. Ele está sendo um ídolo no nosso coração. Nós estamos praticando a idolatria, porque nós estamos sendo motivados pelos nossos filhos, com o marido, com o serviço, com qualquer coisa na nossa vida. Se o que nos sustenta está sendo coisas terrenas, é porque virou um ídolo. E Deus não quer você nesse lugar, porque esse lugar, quando nós colocamos a fonte da nossa vida, a fonte da nossa motivação, do nosso ânimo, em uma pessoa, em uma coisa, nós estamos nos autodestruindo. E vamos destruir as pessoas à nossa volta. Isso vai destruir as pessoas à nossa volta. Porque nós colocamos expectativa tudo em algo, tudo em alguém, tudo no dinheiro, em pessoas, em filhos, em esposo. Então, quando acontece qualquer coisa com isso que é meu motivo de vida, que é o meu motivo de trabalhar, que é meu motivo de estudar, que é meu motivo para tudo nessa vida, o que vai acontecer? O meu mundo vai desmoronar. O meu mundo vai desmoronar. Por quê? Porque o meu ídolo, eu idolatrava aquilo. Tudo que eu só vivia para isso, eu só vivia por algo, eu tinha um propósito, eu vivia por aquilo, eu vivia por quem? Pelos meus filhos. Eu vivia pelo meu esposo. Eu vivia por um serviço. Eu vivia por um status. Eu vivia por um poder, né, material. Então, se eu viver por isso, quando isso for retirado de mim, quando acontecer qualquer coisa com isso, o que vai acontecer com a minha vida? Ela desmorona. Porque aí eu não vou ter motivo para viver, eu não vou ter alegria na minha vida, eu não vou ter satisfação, vou viver amargurado, vou viver angustiado, vou viver sem rumo, sem propósito. Como a gente vê muitas pessoas, infelizmente, algumas até faz algo terrível com a própria vida, né? Por quê? Porque o coração delas estava em algo que não era capaz de sustentar elas. Não era capaz. O único que é capaz de nos sustentar, de nos dar vida, de fazer com que nós conseguimos, né, todos os dias levantar, cumprir nossas responsabilidades, viver buscando esse prazer nele, essa alegria nele, é Deus. Ele é o único que se nós depositarmos a nossa confiança plenamente dele, nós não seremos decepcionados, nós não seremos envergonhados, nós teremos sustento todos os dias da nossa vida. Então, o que o Senhor nos chama? Ele nos chama para nós vivermos o propósito que Ele tem para nós. O propósito que Ele tem para nós é que Ele seja a nossa fonte diária de ânimo, de motivação. Por quê? Porque só Ele pode nos sustentar. Só Ele pode nos dar a alegria que nós precisamos.
Só Ele pode dar o prazer que nossa alma necessita. Só Ele pode nos sustentar, nos ajudar naquele momento de angústia. No pior momento da sua vida que você tiver angústia, Ele vai estar lá para te consolar, porque o Espírito dele é consolador, é ajudador. Só Ele que pode te consolar. Só Ele que pode nos consolar. Só Ele que pode nos sustentar. Então, se nós não tivermos a nossa confiança nele, se nós não tivermos nele, comendo e bebendo diariamente de Jesus Cristo, que como isso, que é simbolicamente, como isso representa? É realmente tomar o jugo de Jesus Cristo e buscar fazer a vontade de Deus. Só que isso é o quê? Isso não é fácil. Isso vai gerar algo em nós, vai gerar desconforto, vai gerar insegurança quando nós não conhecemos a Deus, nós não confiamos nele. Vai gerar muitas vezes medo de subir ao monte e começar a depender de Deus. Porque você precisa começar a depender de Deus. E como a gente depende de Deus, ele não dá o plano para nós até o final da nossa vida, não. É um passo de fé. Eu vou agindo cada dia mais, eu vou dando passos de fé. Ele vai me dando ordens, eu vou obedecendo, e assim eu vou sendo obediente a ele, e ele vai trabalhando em mim, ele vai se revelando em mim, a mim, né? Então, são passos de fé que nós precisamos dar em direção a ele. Então, quando ele está no centro da nossa vida, quando ele está no centro da nossa vida, ele está nos sustentando. Pode acontecer qualquer abalo, pode vir qualquer enchente, qualquer coisa na nossa vida que não vai nos fazer desmoronar. Nós vamos conseguir continuar respirando, nós vamos conseguir continuar respirando, continuar tendo alegria, nós vamos continuar por quê? Porque Ele é a nossa fonte. Se nós estamos bebendo dessa fonte, significa que nós estamos confiando a nossa vida plenamente a Ele. Então, pode nos tirar tudo. Quando Ele está conosco, Ele vai nos sustentar. Isso não significa que não haja sofrimento. Existe sofrimento. Existe sofrimento. Mas quando o sofrimento, quando nós estamos em Deus, Ele está nos sustentando, todo o sofrimento está contribuindo para o nosso bem. Todo o sofrimento está contribuindo para nós, para o nosso bem, para o propósito de fazer nós cada vez mais semelhantes a Jesus Cristo. Então, nós precisamos ser sustentados por Deus. Nós precisamos beber da fonte dele. Nós precisamos beber dele. E assim nós seremos satisfeitos. E assim nós seremos satisfeitos. E é aquele versículo, né? A tua graça me basta. Ou seja, a graça dele irá nos bastar. Porque nós estamos bebendo da fonte da vida. Nós estamos bebendo da fonte do prazer, da alegria, da satisfação diariamente. E os outros prazeres, e as outras pessoas, e as outras coisas na nossa vida, vai se beneficiar com isso. Por quê? Porque quando nós estamos ligados, conectados, em comunhão com a fonte da vida, as outras pessoas à nossa volta vão se beneficiar com isso, porque eles não são o centro, mas nós servimos eles, nós amamos eles, nós respeitamos eles, nós ajudamos eles. Por quê? Porque a nossa fonte é inabalável. Então nós estamos bebendo da fonte, então as pessoas à nossa volta vai se beneficiar com essa fonte. Vai se beneficiar, por quê? Porque nós estamos colocando ela nos devidos lugares, os trabalhos, tudo, igreja, tudo no seu devido lugar, e estamos aqui bebendo da fonte, que é Deus, no secreto, diariamente, na palavra, na oração, no jejum, na busca, na súplica, né? Aqui diariamente nele. Então, quando nós estamos bebendo da fonte, a igreja que eu frequento, né? A denominação que eu frequento, os filhos que eu tenho, o esposo que eu tenho, a mãe, o pai que eu tenho, todos eles vão estar no seu devido lugar, não no trono do meu coração. O trono está Deus. Vai estar no seu devido lugar. E quando eu estou bebendo da fonte, esses aqui vão ser beneficiados. Por quê? Porque tá vendo que eu estou cheio de vida, então a minha vida vai transbordar para eles, a minha alegria vai transbordar para eles, a minha satisfação vai transbordar para eles, tudo aquilo que eu estou satisfeita nele vai transbordar para as pessoas à minha volta. Não. Então, por isso que fala que Deus é em primeiro lugar na nossa vida. Não ministério na igreja. Não algo que eu pro outro. Não, Deus, ele tem que estar em primeiro na minha vida. Porque quando ele está em primeiro na minha vida, eu estou sendo movida e guiada por ele, ele vai falar para mim que eu preciso, às vezes, dar mais tempo pro meu filho,
que às vezes eu preciso focar mais agora no meu esposo, ou que às vezes agora eu preciso servir alguém lá fora, que eu preciso servir aquela pessoa, ou que às vezes só precisa parar e descansar em Deus e deleitar com Ele, com a presença dEle, com a palavra dEle, que eu só preciso estar em oração, que eu só preciso estar na palavra dEle. Isso é o quê? Descanso. Você vai ter paz na vida, você vai ter descanso, porque você não vai buscar agora a aprovação de homem nenhum, você não vai temer homem nenhum, você não vai buscar agradar homem nenhum, você vai agir movido e guiado pelo Espírito Santo de Deus, e ele vai te falar onde você deve olhar naquele momento, o que você deve fazer naquele momento, o que você deve priorizar naquele momento, se você deve falar não para aquela pessoa ou sim, se você deve é, tudo, tudo em comunhão com Ele, o que eu devo, o que eu não devo fazer. O que eu devo, o que eu não devo. O ministério na igreja, se eu tiver, vai ter o seu próprio lugar. Se o que eu faço para Deus, a obra que eu faço para Deus vai ter o seu lugar. A minha família vai ter o seu lugar. Vai ter cada coisa encaixada. Só que o problema é o quê? O problema é nós muitas vezes não ouvir, não estar nessa dependência de Deus. E nós temos uma dificuldade imensa de saber a vontade de Deus para a nossa vida naquele momento. Nós temos dificuldade de ouvir a Deus, nós temos dificuldade de discernir a vontade dEle, nós temos dificuldade de saber para onde nós vamos agora, o que nós fazemos agora. Nós temos muita dificuldade, muitas vezes isso gera ansiedade, gera medos. E o que Ele fala? Vocês precisam de mim. Então, o que nós fazemos? Nós precisamos ter disciplinas bíblicas, disciplinas espirituais, na verdade. Disciplinas espirituais. Disciplinas espirituais são o quê? Eu preciso estar em comunhão com Ele. Eu preciso viver na prática do jejum. Eu preciso ter o tempo de fazer jejum, porque o jejum, ele trabalha a nossa confiança em Deus, ele trabalha a nossa fé em Deus. Eu preciso ter um tempo de oração diariamente, de leitura da palavra, porque quando eu estou lendo aqui, eu me disponho a ler a palavra o ano inteiro, todos os dias, eu estou ali, eu estou naquele momento focada nele, e ele vai me dando uma direção, ele vai fazendo eu enxergar aquilo que eu não estava enxergando. Então, o jejum, ele vai limpar os nossos ouvidos espirituais para nós conseguirmos escutar a Deus. Ele vai limpar tudo aquilo que está nos impedindo de escutar mais a Deus. Nós vamos aquietar a nossa alma, aquietar a nossa carne, e agora está com os ouvidos mais atentos, com os olhos mais atentos a Deus. Então, para a nossa alma se aquietar, para nós conseguirmos, né, viver em Deus, nos satisfazendo dele, bebendo da fonte dele, nós precisamos estar com os olhos voltados para ele, para Jesus Cristo. Nós precisamos estar com o ouvido voltado para ele. E isso na prática é o quê? Decisão. Decidir todos os dias. Preciso ler, buscar a Deus todos os dias. Eu preciso bater na porta dele todos os dias para escutar ele, para ouvir ele. E assim ele vai me dando direcionamento. Faça um jejum de meio período. Ele vai me dando direcionamento. Faça um jejum de um dia. Ele vai me dando direcionamento. Leia tal livro. Medite sobre tal palavra. Estude sobre tal capítulo. Escreva aquilo que eu estou te falando. Escreva a oração. Escreva. Eu tenho meus cadernos de anotações, assim, e esses cadernos de anotações, eu escrevo minhas orações, eu escrevo meus estudos que eu faço na Bíblia, eu escrevo aquilo que o Espírito Santo está ministrando no meu coração, que ele está falando no meu coração no momento de oração. Tudo aquilo que o Senhor tem falado comigo ao longo desses anos, tudo está escrito, tudo eu escrevo, tudo, tudo. Toda a compreensão da Bíblia, todo estudo, toda meditação, toda palavra que o Espírito Santo traz para mim, tudo isso é o que? Eu vou escrevendo as minhas orações, os louvores que eu faço para Ele, que vai gerando, do Espírito vai gerando louvores, quando a gente está no momento de adoração, gera louvores dentro de nós. E esses louvores, eu começo a falar com Ele esses louvores. E assim, eu vou escrevendo, eu começo a louvar a Ele, eu escrevo esses louvores, ou eu gravo esses louvores. Então, tá vendo? Intimidade. Intimidade gera mais amor, e amor gera mais confiança. E assim nós vamos amando cada vez mais Jesus Cristo. Quando nós amamos mais Ele, nós parecemos mais com Ele. Então, isso é o quê? Poder de Deus na nossa vida. Isso que precisa fundamentar a nossa fé. Se a nossa fé
estiver fundamentado, porque eu entendi o evangelho é isso, 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 é crer em Jesus Cristo, é só isso, e a gente pensa que compreendeu. Evangelho não é para ser compreendido, evangelho é para ser crido, para ser vivido, como eu disse no vídeo anterior. Evangelho é isso, preciso viver. Então a minha fé em Jesus Cristo precisa estar fundamentado nesse relacionamento, nessa intimidade, porque eu vou vendo o poder dele me transformando, me limpando, agindo em mim e através de mim. Então, lá, esse versículo que fala lá em 1 Coríntios, capítulo 2, versículo 5 diz: para que a vossa fé não se fundamente em sabedoria humana, mas no poder de Deus. Paulo fala isso para a igreja de Corinto, ou seja, que a sua fé seja fundamentada no poder de Deus. Seja fundamentada no poder de não uma experiência. Eu tive uma experiência com Deus. Não, a gente não vive só de experiência, a gente vive de relacionamento, a gente vive de intimidade. Nós não podemos fundamentar a nossa fé em experiências sobrenaturais que nós tivemos com Deus, que Deus permitiu que nós pudéssemos ter durante um jejum, durante uma consagração. A nossa fé não pode se fundamentar nisso, nas experiências. A nossa fé tem que se fundamentar em quê? No poder de Deus. Ou seja, a nossa fé precisa estar fundamentada no nosso relacionamento pessoal com Jesus Cristo. Esse relacionamento pessoal gera intimidade. Gera intimidade. E intimidade é o quê? Intimidade fala lá em 25 de Salmo. Deixa eu olhar para vocês esse versículo para a gente finalizarmos com esse versículo. Lá em Salmos 25, diz assim. Salmos 25, capítulo 14. A ti, Senhor, é para os que a intimidade do Senhor é para os que o temem, aos quais ele revelará os segredos da sua aliança. Não existe salvação da alma, não existe salvação da alma sem aliança. Nós precisamos ter aliança com Deus, onde nós somos fiéis à fé. Nós somos fiéis à fé que temos nele. Ele é o nosso Deus e nós somos filhos, nós somos servos dele e ele está no centro da nossa vida. Para ele estar no centro da nossa vida, todos os ídolos precisam ser destruídos. Todos os ídolos que estão no nosso coração precisam ser destronados, destruídos, para que assim nós possamos ter intimidade com ele, e ele fazer habitação dentro de nós, e nós sermos o quê? Selados, né? Santificados, selados pelo Espírito Santo e santificados pelo sangue do Cordeiro, pelo sangue de Jesus Cristo. Ou seja, a nossa fé nos move para orar, para buscar a Deus em secreto, em intimidade com Ele. Oração, busca. E nessa busca que vai a nossa salvação, a nossa confiança nele vai sendo trabalhada. É nessa busca que eu vou confiar nele. É porque à medida que eu conheço alguém, eu vou confiando nessa pessoa, ainda mais se ela é digno de confiança, porque ele é digno de confiança, ele é digno de amor, ele é digno de tudo. E como ele é digno de tudo, nosso tempo vale as nossas renúncias, vale os nossos sacrifícios, vale tudo para nós buscarmos ele, aquele que é o doador da vida, aquele que é a fonte da vida, aquele que tem tudo do bom e do melhor para nós, que é o quê? Que é parecermos com Jesus Cristo, cada dia mais manso, mais humilde, mais bondosos, mais obedientes à vontade de Deus. Porque se nós andarmos sem essa intimidade, nós somos desobedientes, nós andamos no caminho da desobediência, nós não conseguimos obedecer a Deus, nós não conseguimos buscar a Deus. Mas é nesse lugar que Deus quer nós, Ele quer nós no secreto, porque no secreto Ele vai te revelar coisas grandiosas. Não tenha pressa. Não tenha pressa, porque quando nós casa com alguém, nós não tem pressa, né? A gente, não, eu tenho uma vida inteira para conhecer ele, então não tenha pressa. Comece a buscar ele no secreto e prossiga e persevere nesse secreto. Não deixa nada tirar você do secreto. Se você vê algo querendo tirar você do secreto com Deus, muito trabalho, muita angústia, muita preocupação, muitas coisas, volte os seus olhos para ele, jejum, busque nele algo para que ele não possa tirar você do secreto. Tenha ele como prioridade. Quando você tem ele como prioridade, nada vai tirar você do secreto. Entenda isso, nada vai tirar você do secreto.
Ah, mas tem algo tentando me tirar do secreto. Então, o que que nós fazemos quando tem algo tentando tirar nós do secreto? Que nós precisamos discernir esse momento e entender: algo está me tirando do secreto com Deus. Algo está me tirando do lugar onde eu preciso estar. Eu preciso priorizar o reino de Deus. Eu preciso priorizar saber a vontade de Deus para a minha vida, a vontade de Deus particular para a minha vida. Então eu vou fazer o quê? Eu vou buscar nele. Eu vou buscar nele forças, porque a palavra de Deus fala que Deus, ele nos capacita, ele provoca em nós tanto querer quanto realizar, ele nos capacita para que nós possamos viver a vontade dele, para que nós possamos andar no caminho que ele tem para nós. Então nós vamos buscar nele a força, nós vamos buscar nele, nós vamos buscar nele. Por quê? Como que nós vamos falar para o dono do tempo que nós não temos tempo para ele? Não tem essa possibilidade. Então, muitas vezes, nós temos que cortar algo da nossa vida, nós temos que cortar o entretenimento, nós temos que cortar algo para que nós possamos priorizar o reino de Deus, priorizar ele, priorizar, buscar a vontade dele. E nisso, quando a gente prioriza a Deus, quando a gente prioriza o nosso relacionamento com Ele, a nossa intimidade com Ele, isso vai gerando mais intimidade, isso vai gerando mais confiança, e assim eu vou vivendo a vontade de Deus para minha vida. E assim eu vou me submetendo, eu vou me rendendo ao processo, né? Muitas vezes eu senti algo querendo me tirar desse lugar do secreto, mas o que? Eu percebi e vi o Senhor me dando força para me perseverar, e quando eu via que algo estava tentando me tirar do secreto, eu cortava. Muitas vezes cortava reels no Instagram, cortava reels, stories, Instagram, filmes, sim, entretenimento, cortava tudo isso que são coisas, são distrações que me distrai do foco que eu preciso estar tá ali buscando ele. Então, muitas vezes nós precisamos cortar coisas na nossa vida para nós perseverarmos na presença dele, para nós perseverarmos em oração, em leitura da palavra, em meditação da palavra, para nós perseverarmos em jejum. Nós temos que entender que o reino de Deus ele precisa ser priorizado, porque se ele não for priorizado, nós vamos ser esmagados pelo nosso inimigo, porque nós desconhecemos a vontade de Deus e assim nós vamos dando brecha para o inimigo nos esmagar no dia a dia, para nós tomarmos decisões erradas, onde nós damos brecha para o inimigo trabalhar na nossa vida, porque quando nós saímos do secreto, quando o povo de Deus, que não está no secreto, buscando saber a vontade de Deus para a vida deles, não está no secreto, buscando saber a vontade de Deus, é um povo que ele vai ser esmagado pelo inimigo. Sim, vai ser esmagado pelo inimigo, vai ser aprisionado pelos inimigos, por tudo à sua volta. Então nós precisamos entender o que? A fraqueza, o poder de Deus se aperfeiçoa na nossa fraqueza. Então nós precisamos levar nossas fraquezas diante dele. Nós colocamos a nossa fraqueza no altar dele, que ele vai trabalhar em nós. Ele vai prover para nós aquilo que nós precisamos para nós vivermos no centro da vontade dele. Isso é dependência, isso é confiança, isso é fé, né? Dia após dia. E não existe melhor lugar do que habitar no esconderijo dele, habitar na presença dele, habitar com ele. Por quê? Porque ele é o nosso sustento. Eu espero que esse vídeo possa ter edificado cada um de vocês. Que Deus abençoe a vida de vocês. Fiquem com Deus.